né? Não, tem alguma coisa errada. Você chega pra cá. Não, mexeram na câmera. Não, pronto. E é. Não, isso que eu tô falando. Eita ferro. Aí. Assim. Então, o Carlos entrou. Eu tava entrando também, mas. Entrei pelo cano aqui, tendo que ajudar. Não apareceu a gente mudando tudo. Assim. Bom, vamos começar. Boa noite para todos. Vamos começar a dar continuidade, né? Nós estamos falando sobre as raças espirituais e o que acontece, o que é que tem a ver a intervenção delas na Igreja Messiânica Mundial. Desde lá de tempos antigos. Cemitério presente. Bom, revelações divinas. Agora passarei ao relato de fatos que me foram diretamente revelados por Deus, assim falou Meixo Sama. Relembrando um pouco o que já disse anteriormente, quando o Susanoo no Mikoto veio da Coreia para o Japão, ele desembarcou no sul, numa região denominada Izumo no Kuni. Por isso que vocês já estão vendo a ligação dele. A gente fala uma das raças, é a da raça Izumo, que é a do Susanoo, certo? E a outra, do Amaterasu Mikami, seria dos Tensões. Mas vamos continuar aqui. Então, nesse período, quem detinha o poder de governança era o imperador divino Izonome. Lembra? Izonome, aí deu Amaterasu Mikami, o pai da... Vai por aí. O qual, segundo meu ponto de vista, parece ter sido, desde antigamente, o verdadeiro dirigente do Japão. Izonome seria originário do povo Yamato. Isonomia do povo Yamato e o Susanoo do povo Yamato, né? O Susanoo do povo Izumo. Izumo. Tá certo? Então, assim, antes de baixar do Izonome, foi pai de Amaterasu, ou no sentido de ter sido Izanagi no Mikoto, ou seria o primogênito, então seriam irmãos. Mas o problema é que, em termos espirituais, não é consanguíneo nem nada, espiritualmente, o Izonome no Kami, que é o Kunitoko no Tachi no Mikoto, que veio a ser que é Meixo Sama, tá certo? Esse mesmo espírito, ele tem a linhagem espiritual dele, né? Ele é realmente do povo Yamato. Agora, já filhos e não sei o que e tal. É a mesma coisa, talvez, esse Kyosho aí, tá? Ele é realmente neto, né, do Meixo Sama. Mas quem diz que ser consanguíneo não quer dizer nada que tem a mesma linhagem espiritual, entendeu? Então, quer dizer que o Izonome é do povo Yamato. E já o Susanoo é do Izumo, e o Amaterasu Mikami já seria do Tenson, tá? Izonome seria originário do povo Yamato, estirpe cuja característica principal era não apreciar conflitos. Os Yamatos eram amantes extremamente de paz, né? Num confronto de forças com invasores, uma. E ao sentir que sua vida corria perigo, acabou fugindo. Atravessou o mar e chegou a outro país, que foi a China, depois chegou à Índia, né? Quem ficou em seu lugar foi um filho. Agora começa a confusão. Tem horas que é filho, tem horas que é
que é irmão, o irmão mais velho, tem horas que irmão mais novo, né, se eu falar, tem vezes que é um monte de coisa. Agora, o Meixo Sama contando diz, acabou fugindo, atravessou o mar, quem ficou em seu lugar foi um filho, o imperador Amaterasu. Então, segundo Meixo Sama, realmente, Izonome era o pai de Amaterasu, era o pai de Susanoo, entendeu? Então, era o Izanagi no Mikoto. Bom, que acabou, o imperador Amaterasu acabou vindo a falecer. Isso é importante registrar, porque em circunstâncias que ninguém sabe qual foi, as informações não são precisas, mas a sua esposa, a imperatriz, teria continuado no poder. Então, por isso que muitas vezes se vê o quê? Amaterasu como uma mulher, porque foi a que ficou no governo. Tá? Com isso, a gente pode até pensar na hipótese, eu não tenho certeza, que na hipótese até que o Amaterasu falecido, o esposo, pudesse ser do Yamato, não sei, entendeu? Mas a Amaterasu, esposa, não. Essa já é da raça Tenson. Bom, entretanto, a situação dos Yamato teria se tornado cada vez mais precária, não havendo meios desse povo chegar a outra alternativa senão acatar as exigências feitas por Susanoo. Foi quando um acordo de paz entre ambos, a imperatriz, né, o Amaterasu e o Susanoo, lembra? Foi firmado uma região denominada tal contrato encontra-se registrado no mais antigo livro japonês da mitologia, o Kojiki, né? De acordo com as determinações do tratado firmado, ficou estabelecido que ali no Lago Biwa, lá naquele lago que a gente teve, não sei se você lembra, aquele lago enorme que tinha lá, que é o maior lago do Japão, localiza-se bem na região central do país. Eu não sei se você foi comigo. Não lembro. Porque eu fui 2 vezes, ela foi uma comigo, né? Não sei. Na parte leste desse lago existe uma aldeia denominada Yazoo, onde provavelmente esse acordo de paz foi assinado. Viria a ser o marco divisor de possessões territoriais, cabendo à parte oeste a Susanoo. E ao lado oeste a imperatriz Amaterasu. Vocês lembram? Tem que lembrar de que o Jiminu, lembra? Que guerreou contra o povo Izumo, tirou ele do poder, que ele tinha ido pelo lado oeste. Lembra aquela história toda contra o sol? Sabe? Então você vê que esse acordo de novo foi firmado nessas condições. O importante agora é saber quais as verdadeiras razões que a teriam levado ao estabelecimento de acordo, porque na realidade Susanoo teria aceito, já com segundas intenções, governaria inicialmente conforme as determinações estabelecidas, porém mais tarde partiria para a conquista e o domínio do Japão todo. Mas nessa época a situação geral não permitia a Susanoo fazer de uma só vez tudo o que almejava, pois é certo que não contaria assim de imediato com apoio suficiente. Com certeza a opinião pública se manifestaria contra ele, o que o obrigou a ter de esperar pelo momento certo para poder manifestar suas verdadeiras intenções. Assim sendo, Susanoo teria decidido ameaçar de morte a imperatriz Amaterasu, caso esta não lhe cedesse o poder do lado leste. Então, não tendo mais como resistir às ameaças de Susanoo, Amaterasu teria decidido abandonar o trono, sem demonstrar apego algum ao poder que detinha. Só mesmo dessa forma conseguiria escapar do perigo que corria. Então você vê que fica bem claro aqui, né? O Susanoo já estava do lado oeste, e do lado leste estava Amaterasu. Então, nessa confusão, você pode ver o deslocamento que realmente o Susanoo chegou vindo pelo lado oeste, vindo caminhando, né, do extremo oriente, né? Ele foi caminhando para vir no Oriente Médio, e ali é que se dá a relação dele com Cristo. Aí tem o negócio de Isaac, é uma história que eu já contei de outro, não vou ficar falando isso agora, né? Bom, então o Izumo sempre ficou ligado mais com Jesus, Nazaré, né? Bom,
Mas nessa época a situação ainda não permitia tal. Sendo assim, Susanoo teria decidido ameaçar de morte a imperatriz, eu já falei, né? E, então Amaterasu teria decidido abandonar o trono sem demonstrar apego algum ao poder que detinha, só mesmo dessa forma conseguiria escapar do perigo que corria. Então, acompanhada por alguns de seus auxiliares, Amaterasu decidiu empreender uma viagem de fuga, mas logo que Susanoo tomou conhecimento de seus planos, deu ordem expressa para os seus exércitos acabarem definitivamente com ela. Contudo, os intentos de Susanoo não lhe valeram vitória alguma, já que a imperatriz conseguiu se livrar das perseguições que sofria. Foi quando finalmente Amaterasu decidiu estabelecer residência no topo da atual montanha Minagami, localizado no estado de Shinano, no Nikuri, estado que se localiza no extremo norte do Japão. Só que nessa localidade, Amaterasu também não obteve tranquilidade, daí, visando uma segurança maior, teria passado a viver no interior de uma montanha cuja denominação é Togaguchi, lugar da porta escondida. Guarda isso, é o lugar da porta escondida. Outro modo de narrar o encontro entre Susanoo e Amaterasu diz o seguinte: com o pretexto de se despedir da sua irmã mais velha, Susanoo vai até o céu. Amaterasu, já preparada para se defender, vestida de guerreiro, fica furiosa e grita: que história é essa de você vir até aqui sem a minha permissão? Susanoo ignora a sua irmã e se instala no céu, pratica todo tipo de atos violentos, como devastar a agricultura, e no final acaba matando uma tecelã que confecciona roupas sagradas para rituais de Amaterasu. Aí você começa a sentir que tem mais mitologia, né? Mais uma outra forma de escrever. A deusa do céu, irada com os atos do seu irmão mais novo, se esconde dentro de uma caverna. Você vê que lá, antes eu fixa aquele negócio, lugar da porta escondida. Então aqui já vai começar a caminhar para isso. A deusa do sol, irada com os atos do seu irmão mais novo, sim, o irmão mais novo, né? Fica claro, você vê que então a gente tinha aquela, ou você vê o primogênito Isonomê, mas tem os irmãos. Aí quando fala irmã, no fundo, não seria irmã, seria cunhada, certo? Quando você tenta precisar as coisas, fica diferente da forma como às vezes é escrita, né? Então, olha só, a deusa do sol, irada com os atos do seu irmão mais novo, se esconde dentro de uma caverna, deixando o mundo sem luz. Quem não já vai conhecendo a história? Essa é uma história contada, olha só. Os outros deuses que viviam em Tamagahara, ou melhor, Takamahara, se reúnem para discutir o que fazer para tirar a deusa do sol da caverna e devolver vida ao mundo, que sem o sol se tornou um mundo só de noite e escuridão. É claro que não é sol. É claro que uma pessoa que tem uma determinada luz, luminosidade, uma determinada aura, se ela se afasta das pessoas, naquela hora não transmite aquela luz para as pessoas, nesse sentido, né? Então, os deuses planejam uma festa com dança muito divertida, todos os deuses caem na gargalhada e riem sem parar, parecendo se divertir muito. Bom, é claro que quando fala Deus, você está lembrado que isso foi falado, que naquela época as pessoas eram assim, assado, eram tidas como Deus, mas eram homens, né? Amaterasu, de dentro da caverna, ouve-os e, curiosa para saber do que tanto eles riem, decide abrir a porta de rocha da caverna. Nesse momento, Deus dá força física, pega a mão da deusa do sol e tira de dentro da caverna para fora, para que ela nunca mais torne a se esconder dentro da caverna. Fecha para sempre a porta da caverna com uma corda sagrada, entoando um mantra mágico. Assim, o mundo voltou a receber a luz do sol e o povo voltou a trabalhar nas suas terras como antes. Você sente que isso é uma mitologia, tá certo? No fundo, tinha uma luta, ela procurou se esconder e tal, e é claro, se ela queria contagiar a raça Tensou, no caso, tinha que aparecer de novo, tinha que se expor, não é isso? Bom, então vou partir para uma outra coisa, que seria a genealogia do povo japonês e disputas pelo poder. Após um longo tempo de lutas, teve início o governo do imperador Jimmu, cuja característica principal foi dar início à pacificação dos 4 cantos do Japão. Todavia, nesse período, é claro que ele ganhou, lembra da luta? Então, ele
ficou dominando tudo. Todavia, nesse período, as tribos nativas, espalhadas pelo país todo, já tinham bastante poder. É aquela tribo que veio da Rússia, passando pela Mongólia, aquelas coisas todas, né? Que até hoje eles aderem muito mais ao comunismo, não sei o quê, por causa da vinculação deles, tá certo? Mas, então, a maioria das regiões foi conquistada, levando o povo japonês a submeter-se ao novo governo. Mesmo assim, até hoje, algumas tribos oferecem resistências às conquistas empreendidas por Jimmu. E por isso ainda continuam fugindo ou vivendo isoladas sem participar da sociedade como um todo. Considerando-se esses aspectos todos, o povo japonês apresenta-se dividido em 4 ramos distintos, a saber, o grupo Yamato, raça pura que seguia Amaterasu. Mas Amaterasu qual? Amaterasu. Aí começa assim. Vou falar na minha... Porque tem que pegar... Vocês têm que lembrar assim. Lembra do Zonome? Aí deu... Como o pai deu o Amaterasu. O Amaterasu, acho que deu um outro, que é um nome que eu já não conheço. Depois deu o Ninigi, lembra do Mikoto? Depois deu outro que a gente não conhece, até chegar ao Jimmu. Tá certo? Do outro lado, se for fazendo um parelho, né, do outro lado, a gente vai vendo que tem um Susanoo, aí tem um outro Susanoo, tem outro, pai, filho e tal, até chegar aqui em Orko Ninushi, no Mikoto, lembra? Nesse paralelo. Agora, na minha visão, para simplificar e ficar, a meu ver, correta, né, é o seguinte: eu acho, vai ficar claro quando eu disser isso, é o seguinte, eu acho que o Amaterasu, você pode... Vai contradizer algumas coisas, mas eu acho que o mais certo é pensar assim, quer ver? É difícil a gente dizer o que é mais certo, não é? Ficaria, pelo menos, mais claro assim, quer ver? O Izonome gerou o Amaterasu. Depois se deu a princesa, se deu a esposa e tal, tudo bem. O problema é quando vai para o fio, para baixo, não é? Eu ainda acho que aí ainda continua o povo Yamato. Ele só começa no seu povo Yamato com o Ninigi. Entendeu? Aí do Ninigi vai chegar até o Jimmu, também no Yamato. Eu acho que assim é que a gente separa as coisas. Quer dizer, acima está o povo Yamato, certa hora passa a ser o Tenson. Né? Para cá, não, para cá é o Izumo. Entendeu? Para ficar claro. Agora, por que aparece uma hora ou outra? Eu digo o seguinte, que até aqui em cima, os caras estiveram no Japão. Então, no momento que vem Ninigi, que pode ter sido fruto de um casamento, de qualquer coisa, ele veio da China. Entendeu como é que é? Então, raça Tenson começa a partir de um certo tempo, mas dentro desse panorama, que veja assim, enquanto que está aqui em cima, ele está fugindo do Susanoo, porque eles não são de briga. Agora, aqui embaixo, meu amigo, essa turma do Susanoo, eles são enfrentados. Quer dizer, o Jimmu ganha do Okuninushi cá embaixo. Percebeu? Aí fica claro, né? Agora, porque você vê, tem horas que depende, você pega uma parte da mitologia, a Meixama daqui a pouco está falando, aí para casar essas coisas todas, é um problema sério. A linha do povo primitivo, as tribos nativas japonesas, origina-se de uma região denominada Kokatsu. Tal povo teria atravessado a Mongólia, a Manchúria e a Coreia do Norte, chegando finalmente à península de Aomori, norte do Japão. Assim, o país teria sido penetrado paulatinamente até o grupo atingir a região de Kinki, que é uma região de Kyoto e de Osaka. Não há evidência de deslocamentos além desse ponto. No que se refere às disputas pelo poder, conforme já mencionado, o domínio do Japão até o final da Segunda Guerra Mundial, olha só, como mencionado, o domínio do Japão até o final da Segunda Guerra Mundial coube ao povo Tenson,
maioria que veio da China. Teve alguns períodos do shogunato, do shogun, que era do Izumo, tá certo? Mesmo assim, no decorrer desse longo período, ocasionalmente surgiram diferentes dirigentes da linhagem pura, algumas do Yamato. Não só foi o Shogun, não, teve do Yamato. Você lembra quando eu falei do general Hideyoshi Toyotomi, do período Momoyama? Era do Yamato, entendeu? Aí, mas tem outros também. Por exemplo, teve o Nintoku, teve o imperador e a imperatriz Komyo. Isso aí também. E que dizem que é uma das reencarnações também de Meixo Sama. Isso é pregou, quer dizer. Então você vê que essa direção desde o Zonome e outras passagens, era o príncipe Shotoku, isso tudo era passagem, era o próprio Meixo Sama no controle. Por sua vez, descendentes na linha de sucessão de Susanoo no Mikoto continuaram batalhando de todas as formas possíveis para reconquistar o poder. De onde se pode deduzir que nunca deixou de haver guerras persistentes, de 1336 a 1392, entre o governo do Norte, sob liderança dos Tensões, e o governo do Sul, chefiado por Izumo. Portanto, foram as disputas entre essas duas linhagens que teceram ao longo dos séculos a própria história do povo japonês. O Yamato não era para brigar, entendeu? Mas assim mesmo, teve no povo Yamato o general Hideyoshi Toyotomi. Mas ele também era misturado com arte, era um camponês, era um som de conta. Bom, assim sendo, conclui-se que, para o devido entendimento das particularidades que envolvem a verdadeira história da sociedade japonesa, é necessário primeiro ter-se conhecimento desse princípio básico, característico de disputa permanente entre esses povos. Senão vocês não entendem. Então, você não vai querer entender a Igreja Messiânica Mundial assim? Por que ninguém contou? Quem é que contou alguma vez, ou você viu escrito alguma vez o que eu estou falando? Não sabe? Pode ser. O pessoal não lê, não atina, não passa direto. Vamos continuar. Uma das últimas manifestações de luta pelo poder no Japão foi do período Edo, lembra? Isto é, da era Tokugawa, ou que era do Shogun, ou da política conhecida no Ocidente como Shogun e no Oriente como Bakufu. Os vencedores que pertenciam à família Tokugawa conseguiram dominar o país por 264 anos, de 1603 a 1867. A sede do governo Tokugawa era em Tóquio, embora o imperador do Japão se mantivesse em Kyoto. Mas era o imperador que era maltratado, não sei o quê. Nem seria necessário fazer menção quanto aos verdadeiros objetivos envolvidos na política Shogun. Basta simplesmente dizer que o poder exercido pelo Shogun deveria ter permanecido nas mãos do imperador. Mas não ficou. O primeiro governante desse período foi Ieyasu Tokugawa, que, muito esperto, não mostrou assim tão de imediato suas verdadeiras intenções. Ele foi esse camarada que, eu não vou nem falar, quer dizer, ele maltratou realmente o imperador, ficou como um palhaço com pouca comida. O próprio futuro imperador, que deu a época do Meiji, também foi assim muito maltratado. Então, vou contar assim mais rapidamente, porque então tinha um pessoal que fazia doce, começava a dar escondido lá para esse imperador, que seria o futuro imperador. Então, quando ele ganhou de novo, e ele ficou responsável por todo o abastecimento do império. O cara agradecido por ele, entendeu? Mas a gente pode passar, que senão fica muito longa essa história, né? No período do... Bom, aí também é outra história, eu vou contar assim, mais rapidamente, que não é tão importante, é dizer que esse período aí, até os próprios do Izumo começaram a passar dificuldades. Eles no início não, né? Começaram, mais ou menos como faz o PT, né?
foram tomando dinheiro, empobreceu todo mundo, e no final também já iam começar a ficar mal, porque não tem onde tirar, né? E no fundo é isso, dificuldades financeiras, tal, tal, tal. E aí caminharam, também vou passar mais ou menos rápido por isso, é o seguinte, todos eles começaram a ficar presos na ideia de minas de ouro, entendeu? E aí é para um lugar e para o outro para tentar a exploração. Até o general Hideyoshi Otomi também fez isso. Mas as coisas não deram muito certo. O próprio Meishu Sama, quando vocês lembram que... Quer dizer, o próprio Mokichi Okada, vocês lembram que ele... Tem uma hora que ele ficou naquela indefinição. Quem é que eu sou, afinal? Aí não tinha nem para a sobrevivência dele, não tinha assim um tipo, eu sou um profissional disso, eu sou não sei o que disso, entendeu como é que é? Então chegou um momento que ele tentou se dedicar a ter uma mina, né? Não deu em nada, assim, no sentido de ganhar, de fazer coisa, mas também eu estou querendo dizer que era uma coisa assim, que é algo que as pessoas numa determinada época tiveram muito essa ideia de enriquecer, de coisa através da mina. Tanto é que nesse filme que nós vamos falar, né, vocês vão prestar atenção que ali está uma coisa de envolvido pela África do Sul e outros lugares, a questão da mina. É uma mina de ouro, né? O pessoal está lá. Bom, finalmente, após a vitória em duas grandes guerras, né, contra a China e a Rússia, o poder real se fortaleceu. O Japão passou a ser um país do primeiro mundo. Dá uma tossedinha que tá. Tornou-se forte, um império muito bem estruturado, mesmo quando considerado subjetivamente. Aí vamos para o último tópico em relação... Primeiro eu citei a mitologia do Japão, que foi da última vez, fiz uma introdução e fiz a mitologia. Agora estou falando do ponto de vista messiânico, depois é que nós vamos falar da questão das raças e a Igreja Messiânica Mundial. Mas vamos acabar com esse último ponto aqui. Seria as transformações no mundo espiritual. No ponto que estamos, já é possível dar explicações a respeito das mudanças relativas à história do Japão ocorridas no mundo espiritual. Susanoo no Mikoto já havia perdido o poder, entretanto continuava se utilizando de inúmeros subterfúgios para reconquistá-lo. Contudo, fazia-o veladamente, sem revelar suas verdadeiras intenções. Por sua vez, o imperador Jimmu também descia planos pessoais, nesse mesmo sentido, manifestando, porém, seus objetivos bem abertamente, muito mais abertamente que Susanoo. Perceberam? Então, aí a luta está entre o Tenson e o Izumo. O que se concretizou no mundo material foram os fatos ocorridos a partir do período Heian. Aí é um período que não é do shogunato. 794 a 1185, a 1185. Mais precisamente no governo Fujiwara. Período que tiveram início os conflitos entre as linhas Tenson e Izumo. E posteriormente, no período Kamakura e Muromachi, dos governantes do período Edo, todos eles visando ao domínio do país. Entretanto, ainda há um ponto fundamental sobre o qual falarei agora, que passa meio despercebido na história do Japão: a linhagem dos Izumo. Embora seus representantes tenham lutado por 2000 anos, não atingiram suas metas, o que os obrigou a mudar de estratégia. Isso é muito importante, né? Os Izumo não estavam conseguindo muito êxito, mudaram de estratégia. Preste atenção. Assim, dando uma guinada de 180 graus, abandonaram as armas, procurando chegar à conquista do poder por meio da religião. Mesma coisa que o Gramsci fez. Via que a luta pelo caminho político para chegar ao comunismo não estava dando certo. Então ele partiu para a luta ideológica através, né, não foi simplesmente da religião, foi do conjunto todo. Família, tudo isso dominando a mídia, entendeu? E é isso que deu certo, que o PT ficou no poder até hoje. Até hoje. E o Bolsonaro, que eu escrevi mais uma coisinha aí, mas quem tiver curiosidade, lê.
para ver como é que tá, como é que é a visão nossa sobre Bolsonaro, tá? Bom, então conquista o meio da religião. Por isso, lançaram mãos de ramos distintos do shintoísmo, de épocas e fundadores diferentes, tais como, vou citar duas, hein? Tenrikyo e Aomoto. Mas sempre com planos muito bem elaborados sobre cada um deles. No budismo, a linha Izumo também, a linha Izumo se meteu no shintoísmo e pegou a Tenrikyo e Aomoto. No budismo ele pegou, serviu-se do ramo Nichiren, que hoje é uma verdadeira potência no Japão. Aí tem 30 deputados do parlamento, jornal com 2 tiragens. Não vou ficar falando tudo isso aqui, né? Mas muita coisa. Bom, uma boa parte desse escrito diz claramente que o imperador, porque eles começaram a fazer o quê? Começaram a minar porque os imperadores estavam dominando. Foi poucos períodos, 3 vezes só, 3 períodos foram do shogunato, do Izumo, né? Então, como é que eles se manifestavam no povo japonês? Eles falavam, diziam que o imperador do Japão era de origem chinesa. Estava mentindo? Não, mas era para dizer o seguinte, olha, vocês estão sendo governados por umas pessoas que vieram de fora. Mas o Izumo também era de fora, era da Coreia. Quem tinha que ficar ali era do Yamato, certo? Não seria essa a razão. Aí um trecho diz o seguinte, olha só. A verdadeira coluna do Monte Alto é chinesa, e esta é a ilha principal de Deus. Sabe que esse Deus que ele está se referindo? Susanoo. Essa coisa de narrativa, meu amigo, que até hoje impera, já estava lá, né? Também os ensinamentos do Aomoto, que consta no livro Ofudesaki, psicografado por Nao Neguchi, que é a fundadora, né? Também fazem crítica ao imperador. Bom, não vou falar muita coisa, porque todo mundo sabe que o Meishu Sama foi do Aomoto, né? E ele tendo saído do Aomoto, porque ele não queria ficar tão preocupado com, como é que ele chamava aquilo? Era com panfletos, vou falar panfletos, que eu não estou lembrado, ele tinha que distribuir aquilo, mas ele estava preocupado em salvar pessoas através de retirar as doenças das pessoas e tal. E aí deu aquele que procurou, ele mesmo saindo, Aomoto sofreu uma perseguição enorme do imperador, tá certo? Porque o imperador era shintoísta, não é como não fosse shintoísta, mas era uma parte pega, porque tem várias partes da shintoísmo. Então, o que aconteceu? Ele continuou sendo perseguido porque algum dia foi do Aomoto. Tá claro? Aí a pessoa vai tendo clareza por que as coisas, você vai pegando o ensinamento, vai entendendo por quê. Por isso que é preciso ter cultura, pessoal. Se não tiver cultura, você não entende nada. Você pensa que está entendendo, mas não está entendendo. Bom, deixa eu ver se eu vou mais a fundo aqui. Bom, no fundo, a Aomoto era como se fosse uma espécie de exército de oposição ao imperador, né? Então, sofreu muito na mão do imperador também. Por sua vez, a Tenrikyo também fez, mas vamos deixar de lado isso. O budismo também, a questão da linha de Nichiren e tal. Então, vamos entrar na questão agora, realmente, as coisas definidas, depois posto isso pela mitologia, por Meishu Sama, vamos agora colocar a questão, que é a questão central do nosso trabalho, né? Então, vamos falar sobre os primeiros grandes grupos e a densidade demográfica de cada um desses grupos. O Messias Meishu Sama, a partir do seu livro A Criação da Civilização, feita pelo Templo Luz do Oriente, se pode afirmar que, assim como existem raças para as ordens esotéricas, também existem para Meishu Sama 3 tipos de raça.
A amarela, que é o Sol, né? A branca, que é a Lua, e a negra, que é o Solo. A raça do Sol tem 3 níveis. A superior, que é o dourado, que é o povo japonês, que é o Yamato. O inferior, que é o amarelo chinês, é o Tenson. E o mediano, que é o amarelo azulado coreano. Aí eu botei todos os detalhes assim, né? Assim, linhagem dourada, do deus Izonome, linhagem da deusa Amaterasu Omikami, cunhada, ou nora, ou filho, né? Linhagem do Japão, deuses do Sol, raça Yamato. Essa raça representa 1% da população do Japão. A linhagem do amarelo azulado, do deus Susanoo no Mikoto, linhagem do deus Okuninoshi no Mikoto, que é o filho de Susanoo. Entendeu como é que é? Então, quando se vê um deus, é assim. Cara. Do Yamato, o pessoal vê o quê? Amaterasu Omikami, tá certo? Mas ele veio lá do Izonome. Isso aqui é. Mas o pessoal desconhece até quem é Izonome. Olha só. O Meshama é que trouxe essa questão espiritual mostrando que era ele. Ele foi o Buda oculto. Ele foi o Kanô oculto, vamos chamar assim, que é da linhagem. Entendeu? Olha só a coisa. E ele se chamava Izonome. Era o Izanagi no Mikoto. Entendeu? Então aqui a gente tem que pensar assim, foi o filho do Susanoo, mas é o Susanoo que é o cara, né? Então, bota outro deus aqui da linhagem da Índia, China, descendente direto do Sol, raça Tenson. Não, essa aqui é do amarelo, não, estou falando confusão aqui. Da amarela que é o Ninigi, olha só. Da amarela que é o Ninigi no Mikoto, que é o neto de Amaterasu, que é o avô de Jiminu, né? Amarelo. E o amarelo azulado é que é da Coreia. É isso. Tudo bem? Bom, tem uma ideia, né? Tem a linhagem caucasoide, né? Que é a raça caucasoide, que é da raça que atravessou a Mongólia e tal. E aí tal. Bom, conforme já mencionei, os japoneses se originaram de 4 grupos distintos, sendo que um deles corresponde ao tronco Yamato. Povo peculiarmente pacifista que sempre demonstrou aversão a lutas. Por isso, em sua época, os Yamatos se caracterizavam por possuir um governo tranquilo e harmonioso. Embora contando com pouco recurso e possuindo uma cultura bastante primitiva, eram alegres e felizes. Assim, no decorrer de muitos anos, os Yamatos viveram pacatamente sem se preocupar com a possibilidade de invasões inimigas. Sonho de paz alimentado durante um longo tempo até ser repentinamente desfeito pela chegada de Susanoo. Bom, com isso, o ambiente social em que viviam os Yamatos sofreu drásticas modificações e assim permaneceu centenas de anos, sempre enfrentando muitos conflitos, até o final do governo do imperador Jimmu. Mas a partir daí foi estabelecido um ambiente de paz, serenidade, embora a sociedade e seu íntimo sentisse a existência de 2 correntes distintas. Elas viram que tinha essas 2 correntes distintas. Portanto, ainda reinava entre o povo um certo clima de intranquilidade e estranheza. Isso acontece muito. Porque, conhecendo um pouco de história, você vê ali a Iugoslávia se dividiu, se não me engano, acho que em 6 nações. Cara. Né? A Sérvia, tal, aquela outra, 6 nações. Por quê? São, pô, ali na África, então, uma loucura. Porque ali a pessoa pensa que foi criado países artificiais. Então, no mesmo país, pode ter várias tribos. Então, você pensa o que pode estar acontecendo ali? Quem não lembra, eu não me lembro daquele país que o pessoal matava o outro com um facão. Esqueci que foi um massacre terrível, isso aí. Porque eram 2 tribos diferentes lá dentro. Então, você pensa assim na Tenson e na Izumo, o pessoal sabia disso, que tinha 2 correntes lá dentro. Né? Bom, porém, com o aumento populacional, foi dado início a um modo de vida mais sistematizado, constituições especificamente definidas em todas as áreas. Aí você começa a botar ordem, mas é uma ordem através de instituições para administrar essa confusão.
Quer ver uma confusão? Sei tanto de confusão historicamente que, pô, África do Sul, pô. África do Sul é da Holanda, tá certo? Era Holanda? Acho que era Holanda. Era o que dominava lá. O que aconteceu? Aí começou a vir os habitantes lá, os nativos, até que o Mandela se tornou presidente, quer dizer, conseguiu tirar o. É incrível. Não, não era inglês, não, acho que era holandês. E, então, o que aconteceu? Eles tiveram que fazer um plano de haver assim, perdão para um para o outro. Uma confusão danada administrar um lugar assim. Muito confuso. Né? Por mais que você possa, às vezes, fazer aquilo ali do ponto de vista de ter um Estado, não sei o quê, mas a confusão continua. Isso não tem a menor dúvida. Né? Bom. Britânica, colônia britânica. Ela Não, foi. não. África do Sul. Ah, mas aí os ingleses ocuparam durante a Guerra Anglo-Holandesa. Então devia ser do holandês, depois do breve período. Mas teve o britânico lá também. Pode ter tido, mas. Eu fixei nos meus estudos a Inglaterra. Não. Bom, aí tem muita coisa, mas eu estou querendo chegar mais um pouco. Eu vou passar bastante coisa aqui, é uma pena, mas depois deixo escrito aí, as pessoas veem onde quiser, né? Porque é muito grande, realmente. Eu estou passando folha mesmo. Porque, no fundo, o que vale vocês, né, se fixarem é que esses dois guerrearam muito no decorrer lá no próprio Japão. Então, como é que você pode pensar assim? Não é uma coisinha. O Brasil tem, mas tem 500 anos de existência, cara. Nós estamos falando de coisas de muitos anos, milhares de anos de existência, e eles se degradando o tempo todo. Você pensa o quê? Isso chega até agora. Você pensa que a Igreja Messiânica Mundial sendo formada lá, que não tem gente dos dois lados, não tem essas coisas. Pô, peraí, cara, isso não dá. Né? Eu vou passando mesmo, vou entrar já no outro ponto. Tem que muita coisa aqui, já são 43 minutos já. Diferença existente entre as linhas sanguínea e espiritual. De modo geral, as pessoas nem notam a menor diferença entre ambas. Não notam. Tanto é que fica esses bobalhão ainda, ficando falando, não, mas ele é neto do Meixo Sama, tem o mesmo sangue, que não sei o quê. O que interessa isso, cara? É que você não é espiritualista, você é materialista, né? É fogo. Nossa. Mas os fatos não são bem assim. A linha espiritual se refere à ligação entre almas. Você entendeu o que eu estou falando? Tem que abrir bem a boca para você entender. Você lembra como é que eu vou lembrar você? Olha. Tem uma identidade entre quê? O corpo material e o corpo espiritual. Tá certo? Muito bem. Como é que é o corpo espiritual? Pega 1% dele, aí você tem a consciência. Você pega 1% da consciência, você tem a alma lá dentro. Então, o que nós estamos falando, quando fala de linhagem espiritual, é da alma, cara. Não é da consciência, não é do corpo espiritual, não. Não é questão de personalidade, não. Porque personalidade, meu amigo, nada mais é do que você vir numa determinada época e você vir com alguns pedaços seus, né? Você entra com aqueles seus pedaços, aí você ganha um novo espírito secundário. Olha só, essa misturada, outro espírito guardião, com essa misturada ele te dá uma personalidade. O que essa personalidade tem a ver com o Yukon, cara? Entendeu o que eu quero dizer? E o Yukon está lá registrado, é a questão da alma, de onde que você veio. Mas é preciso a gente estudar muito para saber dessas coisas todas. Estou falando isso porque é um problema. Eu já estou vendo aí que tem um filme escolhido aí, já estou vendo como é que é. Já vai caminhar para isso também. Mas tá bom, esses filmes estão sendo escolhidos, a gente vai botando mais dados para as pessoas raciocinarem.
né? Por isso que é importante a literatura e o cinema. Precisamos adorar o cinema, não esquece. Literatura também, lia para burro. Bom, por sua vez, o lado sanguíneo sofre mudanças permanentes, justamente devido ao estabelecimento de contato entre raças distintas. Tudo bem. Dessa feita, mesmo para um povo nascido no Japão, não se pode ter conhecimento de quais sangues diferentes tenham se misturado para lhe dar origem. Fato que não tem nada de condenável, uma vez que esse interrelacionamento gera personalidades distintas, inclusive mais forte, que dá origem a pessoas de inteligência bastante aguçada. Na realidade, a mistura de sangue significa acúmulo tanto de experiências quanto de diversas dificuldades com as quais os seres humanos entram em contato no decorrer de suas várias existências. Por isso tem que ter casamentos com famílias diferentes, não é isso? Porque senão fica que nem do faraó lá, ficava casando com a própria irmã, com não sei o quê, para que a fortuna não saísse lá de dentro, não sei o quê. Olha só. Em termos de personalidade, tudo fraco. Aí dava problema de saúde. Experimenta só um irmão casar com a irmã para ver o problema que vai dar, né? Então você vê, mas isso não quer dizer as personalidades, a raça nesse sentido material, elas estão crescendo tal, mas a raça espiritual, linhagem espiritual, não, é outra coisa. Veio daquele nascedouro, tá? Quando eu falei uma vez que eu dei um curso chamado Evolução do Universo, está tudo explicado lá. Eu expliquei através da... Evolução? Os raios? Foi da... Bom, aquele que eu li com o Joel? Aquilo ali foi de uma filosofia, uma religião. Bom, agora é o melhor. Uma esotérica, de raios, né? Bom, vou passar um pouquinho para citar, para ficar bem clara a diferença. Isso vai deixar bem clara a diferença. Que é o tear. O tear, ele tem a seguinte característica, né? Para que o pano possa ser tecido, são necessários fios verticais e fios horizontais. Vamos lá. Esses não mudam de posição, os fios verticais, permanecendo firmes e retos durante todo o processo de tecelagem. Agora, em relação à vida humana, isso corresponderia à parte da alma vertical, que continua sempre as mesmas, dando forma assim à nossa linhagem espiritual. Por outro lado, os fios horizontais de uma tecelagem ficam se movimentando da esquerda para a direita, o que dá origem à própria trama do tecido, com suas várias nuances de cor. Nesse sentido, esses fios horizontais seriam a representação da nossa genealogia sanguínea. Então, num certo sentido, não raças espirituais, mas raças materiais. Então, dá a cor negra, dá a cor branca, dá a cor, entendeu? É horizontal. Agora, aquele lá é firme. Certo? Finalmente, o último ponto. Vamos falar sobre o Kyosho, ou a presidência, né? Até há bem pouco tempo, tinha o Kyosho, que era esse Yoshi Okada, e tinha o reverendíssimo Watanabe, que era o presidente da Mundial. Não era isso? Mas sempre teve, ou sempre deveria ter, o Messias Exu Sama. Percebeu? Aí é que está a questão. E que eu vou falar aqui, a meu ver, Kyosho é da Izumo. Esse Kyosho é da Izumo. Os outros também eram. Presidente do Tenson. Que nós estamos hoje
nós estamos da igreja, tanto faz da Torô como mundial, sobre do Tensum. Quem é do Meixo Sama, do Messias Meixo Sama? Como no passado também os governos, que eram, a maioria foram o quê? Se era do shogunato, era do Izumo. Se era dos imperadores, era do Tensum. Algumas vezes era do Yamato. Eu acho que nós ainda não chegamos a ter durante esse processo da nossa igreja, de 1955, né? Até hoje, eu acho que ainda não experimentamos o pessoal da Yamato. Entendeu? O que se deveria ser feito, que vai ser difícil, porque esses pessoal ficam brigando. Tanto é que deu agora a Igreja Mundial do Messias, que é do Izumo, que é do Kyosho. E essa daí continuou sendo da Yamato. Do Yamato, não, do Tensum. O que deveria ser feito, se fossem pessoas de bons messiânicos realmente, vou exagerar um pouquinho aqui, era mais ou menos como acontece quando aquele pessoal fica procurando aquele Buda, se reencarnou, se não reencarnou, aquela criança que nasceu, entendeu? Acho que a gente devia ficar, exagerando um pouco, ficar procurando aonde que tem um Yamato, para poder, se ele já tivesse maduro, botar ele para governar logo, e saía todo mundo de campo, sai todo mundo, acaba com esse poderoso todo, não está dando nada, o cara só quer poder para si, não abre espaço. Você vê que o pessoal não é capaz de nem conhecer essas coisas. Fico eu aqui, eu não sei, eu posso estar dando errado também, mas se eu tiver certo, eu sou um cara que o Meixo Sama me escolheu, sei lá se é isso, eu não sei, mas se foi isso, é isso, quer dizer, então eu fico sem realmente, eu não tenho voz nem de um lado nem do outro. Claro, porque eu não quero dizer que sou de Yamato, mas eu acho que eu estou lutando para isso com certeza estou fazendo. Então, se eu for do Yamato, estou fazendo realmente dizendo que tem que ser. Se eu não for, eu sou simpatizante, então também estou dizendo. Eu estou chegando assim, uma autocrítica. Ou uma autocrítica, ou sei lá o quê, entendeu? Não sei dizer. É uma que eu vou meter essa confusão toda. Bom, porque o Dai-sama se relacionava com o Moto, cara. Eu botei lá, agradeci, boa Ana Messiânica, falando para ela, muito bem, você botou lá, e teve até um mal entendimento ali, eu vi, mas ela não quis entrar muito em detalhe, né? Mas é assim, realmente. O pessoal, segunda com a Ana Messiânica falou, muito bem colocado, eu sempre falei, olha, o Dai-sama era da Omoto, e é isso mesmo, ela só se tornou messiânica depois que Meixo Sama faleceu. Ela era da Omoto, cara. Tanto é que ela fez a liturgia de acordo com o Omoto, né? Então, se era do Omoto, você lembra que eu falei? O Izumo deu um golpe, largou as armas e foi para a religião. E da religião ainda pegou o Omoto, não foi isso que eu disse? Então, tá aí. Mas não foi distante, não, foi agora, próximo tempo. Tá claro que estou dizendo que tem a ver com isso, realmente. E esse Cuxo defendendo Cristo, não sei o quê, Jesus, Nazaré, papapá, o que é isso? É o Susanoo tendo vindo para o lado oeste. Então está na cara que isso. Vamos pegar um trecho de Meixo Sama, quando diz assim, número 16, do Miyoshi Shu, que é original mesmo. Ele falou isso aqui em 17 de novembro de 1952. Olha o que ele falou. O Deus chamado Susanoo no Mikoto, como também consta em meus livros, é o ancestral da cultura material dos judeus. Mas não é bem isso. Também pode-se dizer isso, mas o povo israelita é filho de Susanoo no Mikoto. E ele corresponde ao povo judeu. A cultura material que temos hoje é a cultura judia. Em suma, ela foi construída por Susanoo no Mikoto.
Então, Jesus de Nazaré, é descendente de Susanaú no Micotô. Ficou claro? Fecha tudo? Faz sentido para você que está ouvindo? Então, com esses quioshes, quais são os quioshes? De Daisama, esse Yoti Okada, esses são de Izumo. E assim se pode conjecturar que a raça Izumo está hoje bem posta na Igreja Mundial do Messias. Ponto. Vamos para as presidências? Vamos lá. As presidências dos grandes grupos da IMM, que é do Saigen, depois chamado Toho no Hikari, Shinsei, depois Igreja Zonome, não tem mostrado ênfase aonde? Pensa se ela tem mostrado ênfase. De vez em quando dá uns trocadinhos lá, não fala da outra religião, já notaram? Já notaram que não fala na revolução cultural preconizada pelo Messias? Não fala. Então eles ficam ali dentro da religião, né? Dentro da religião, querendo uma expansão por via dos encaminhamentos e do dinheirinho, do donativo, né? Via religião. Está fazendo sentido para você? Então, o que permite conjecturar o quê? Eles são da raça Tenson. A Igreja Messiânica Mundial hoje, tirando agora a Sunono Hikari, que eram 3 grupos, que era o Koji, né? Eram 3 grupos, agora só tem 2, porque o outro parece que ficou para lá também, ficou lá com a Igreja Mundial do Messias, mas não interessa. Esse conjunto nunca foi do Yamato. E eles brigavam às vezes entre eles, hein? Você pensa que hoje a Torrô com a Izonomê, que é a nossa agora, pensa que eles não brigavam? Brigavam, mas era uma briga dentro dos tensões. Isso é que é importante. Tá certo? Bom, vamos falar então sobre o Messias. Meixo Sama tem muita coisa aqui, mas eu vou dar umas encurtadas, viu? Messias Meixo Sama e a raça Yamato, aos nossos olhos, não parece estar liderando nenhuma empresa construtora do Novo Mundo. Nenhuma. No ensinamento do Messias, o chefe do povo Yamato, proteção do Deus do Sol, em Myoshu Shu número 15, em 16 de outubro de 1952, ele apregoa. A pessoa fala: pretendo ir anunciando de acordo com o tempo a respeito do que existe de maravilhoso entre os japoneses. O mais maravilhoso de todos é o povo Yamato. Bom, primeira coisa, você muitas vezes, pensa um pouquinho. Quantas vezes vocês ouviram na igreja, onde vocês pertencem, que eu não sei, né, messiânico que pertence, o pessoa está falando do povo Yamato. Eu já estou falando isso há anos. A inteligência cultural desse povo é realmente magnífica. Vou falar de novo, olha só. Inteligência cultural. Cultural. Nota só se eles dão importância à cultura. Não. Qual é o nome do nosso centro? Centro Cultural, que pertence, que quer o paraíso. Não é um centro cultural qualquer, é um centro cultural paradisíaco. Faz sentido para você o que eu estou falando? Então a inteligência cultural desse povo é realmente magnífica. E estava oculta até agora, hein? E continua, hein? A missão botou a claro ela, mas ela continua. Isto porque desde a época do imperador Shiminu ocorreram muitas guerras, de modo que os tempos de paz eram muito curtos. E depois havia disputa de poder. Olha, por causa dessas coisas, ela estava soterrada. Eu sou o chefe do povo Yamato. Então veja bem, tentaram transferir o poder para a linhagem sanguínea. Você está falando, eu sou o chefe do povo Yamato. Sei. Então não seria para ficar defendendo se eu sou descendente
interessa isso. Pô. Tem que saber o seguinte, você é do povo Yamato ou não? Não é? Então dança. Vai, para. Né? E também não adianta a nossa igreja aqui pensando o seguinte, não, ele não é de Yamato, é outra coisa, então sou eu. Não, você também não é. Ah, não é também. Tanto é que, infelizmente, eu tenho que falar isso, que é o que acontece. Eles, quando vêm eu falar com não sei o quê, não me dão chance. E quando eu falo, eu encho as coisas. Quer dizer, as pessoas vão lá e ficam absorvendo o que eu estou dizendo. Mas eles não querem, eles pensam que eu quero poder. Eu não quero poder porra nenhuma, cara. Eu quero servir a Meixo Sama. Eu quero servir ao povo Yamato. Entendeu? Não adianta eu ficar mudando de lado para o lado, para o outro, para o outro. Não é essa a questão. Se eu estivesse do outro lado também eu ia fazer isso. E também não ia ficar bem quisto, não. Azar. Não estou interessado em servir. Eu estou servindo a Deus, porra. Não ao homem. Eu sou o chefe do povo Yamato. Por isso, daqui para frente, finalmente começará a surgir o povo Yamato, o qual pertence, aliás, do Sol. Ele fala, o mundo até agora era da lua, da noite, enquanto a lua estava no céu, o sol estava do lado de trás da terra. Por isso era escuro. Agora o sol finalmente surge e a escuridão da lua se esconde. O povo do dia é o povo Yamato, e no centro dele sou eu. Por isso Deus do sol está protegendo. Ele fala várias coisas, eu vou passando aqui. No outro lado do Assurema, que também é da Igreja Messiânica do Brasil, foi feita, né? Ele fala assim, para se entender a grandiosidade do povo japonês, basta explicar tendo como ponto de partida o Deus Supremo. Como é uma coisa inédita, dizemos que isso é muito interessante. Só que depois de entendermos isso, vamos ver que os verdadeiros japoneses que possuem esta grandiosidade são poucos. Ou seja, exatamente 1% da população japonesa. Olha o Yamato aí. Durante um longo tempo, mais ou menos 3.000 anos, eles vieram sendo oprimidos e imobilizados, mas a partir de agora, através da Igreja Messiânica, eles vão retornar. Tomara que retorne logo, cara. Lembra quando ele fala? No tempo que eu era Deus, que estava lá, Zonomê, né? Naquele tempo, não sei o quê. Eu disse para vocês, olha, disse para quem? Para o povo Yamato. Disse assim, olha, vocês se preparem, mas eu vou, fica comigo aqui que eu vou fazer vocês lá na frente retornarem e tal. Lembra disso? Então, é isso aí. Teve no livro Manual de Estudos da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, fala assim, olha só, por isso que a gente tem que começar a guardar as coisas. Eu não deixo assim passar muita coisa, não. Eu guardo, olha só. O barbeiro ia à casa do fundador, de 2 em 2 dias, aparando-lhes alternadamente o cabelo e a penugem do rosto. Nesse inteirinho, o dedicante fazia a leitura das revistas, em sua maioria relacionadas à arte, inclusive arquitetura. Vamos ver os exemplos? Olha só. Arte artesanal, notícias sobre museus, cultura Yamato, explicações sobre cerâmica, novas construções, construções de todo mundo e tal. Em livros sobre arte, por exemplo, olha o que ele falou. O povo Yamato era uma etnia relativamente nova e extremamente pacifista, que jamais guerreava. Por isso foi conquistada há milhares de anos através do poder militar. Nesta linhagem espiritual, são muito raros, desde antigamente, que se tornaram militares, generais, e mesmo que houvesse, todos apreciavam a arte. Este povo é superior na arte, havendo muito deles entre os artistas famosos. Por exemplo, ele começa a citar a imperatriz Komyo, o imperador Ojin, o príncipe Shotoku, Korin Ogata, o Bonsai. Então ele começou a dizer quem era ele. E demais artistas famosos eram todos da linhagem espiritual do povo Yamato. O povo japonês tem no futuro a missão de alegrar o mundo através da cultura pacífica. Por isso foi obrigado por Deus a cessar de uma vez por todas as guerras.
Até agora ele foi um povo arruaceiro, se dedicou, vai. Olha, tem muita coisa aqui. Muito. Eu não vou ficar falando tudo, porque senão não dá tempo. Muita coisa. Ele fala que o povo é amado, tem a ver, ele tem a origem, sabe onde? No Monte Fuji. É lá. Então, quando às vezes o Meixo Sama subia aquilo e via determinadas divindades, faz sentido tudo isso, porque ele é para lá, entendeu? Ó, as pessoas que guiaram o Japão à guerra não são da verdadeira raça Yamato. O verdadeiro espírito da raça Yamato surgirá a partir de agora. Esse espírito é muito bonito, odeia lutar e ama a paz e a arte. Tem uma hora aqui, que é só procurando, mas você vai ver que dentro da arte o que ele cita aqui é a literatura. Né? Ver se eu consigo encontrar. Não, acho que não adianta, porque isso aqui tem tanta página que vai ser difícil. Bom, eu não sei se eu já dei uma ideia, né? Já passou de uma hora. Tem uma hora que ele fala a questão de ser yang e yin, né, tal. Tem muita coisa, cara. Muita coisa. Acho que eu já dei uma ideia, né? Muita coisa. Acho que aí eu posso, se o pessoal quiser fazer algum comentário, né? Eu acho assim que... Só dizer o quanto a gente não sabe. Exatamente, cara. Mas assim, a culpa não é das pessoas que não sabem. Você vê, a pessoa está numa religião, né? E aí ficou aquele negócio, aprimoramento, como é que eles chamam esse negócio? Aprimoramento 1, 2, 3, 4. Porra, cara, não é isso. Não é isso, cara. Tem que dar um panorama realmente, quer dizer. Primeira coisa, não sistematizaram nada, mesmo só mandou, ninguém sistematizou nada. Como é que você pode fazer alguma coisa? Não está sistematizado, você não tem na cabeça as coisas, como é que você faz alguma coisa, cara? Agora, eu vou ficar reclamando aqui, dizendo o seguinte, estão me tirando muito... Quantos anos estão me tirando da jogada, cara? Minha força está dizendo assim, não esquece isso aí. Não estou falando isso para me elogiar, porra nenhuma, não quero elogio nenhum, estou dizendo assim, é que não se pode fazer isso, desperdiçar a pessoa, não pode se fazer isso. Não pode. Tem uma coisa que eu estava conversando com o João uma vez, aí eu paralisei, que eu me esqueci do que eu estava falando, mas eu vi realmente, quer dizer, às vezes eu tenho que falar de uma forma... Uma vez ouvi de um ministro que Meixo Sama havia comprado a mina para estudar os elementos e aprender mais sobre o elemento terra. Foi um conjunto. O Rodrigo Maia que colocou isso. Sim, foi um conjunto. Eu só dei um pedacinho da história, como se fosse assim, tinha que ter uma profissão, né? Não, mas é um conjunto, inclusive para sustentar a família, era um conjunto. Inclusive isso aí que você falou. Mas tem mais coisa, entendeu? Quer dizer, quando o Meixo Sama ia para se movimentava numa determinada direção, é um conjunto de coisas, não é simplesmente uma coisa. Às vezes é uma coisa que a gente... o que ele fala, o que a gente vê, mas você tem que ver por trás, tem muitas coisas que... Cada direção tomada por Meixo Sama tem muita coisa para ser. Estudaram sobre os elementais terra. Claro. Colocou. Porque todo mundo sabe, quando ele fala o elemento fogo, água e terra, né? Meu amigo, isso aí eu já andei fazendo um pouco disso. É o seguinte. Primeira coisa, olha só como é complicado. Você tem que começar a largar um pouco a química
que estuda através dos elementos fundamentais, a materialista tem que ir para esse caminho, cara. Ele tem que ficar reduzindo as coisas até tentar encontrar uma coisa. E mesmo Sama, antes dessa química que existe aí, que está mandando, era uma outra química. E elas falavam através dos elementos fundamentais. Entendeu? Olha só. Olha o quanto a gente entrou por um caminho, a medicina, a gente entrou por um caminho que acabou vendo a doença como como é? Que não vê como uma purificação. A gente não consegue enxergar o conceito de saúde. Ou seja, tá tudo no caminho errado. Porque a cultura foi sendo materialista, materialista, e a gente tem que botar agora a cultura, toda a cultura. Como é que você vai fazer como é que você vai fazer um paraíso terrestre, cidades ideais? Como é que você vai fazer com essa cultura que existe aí? Não adianta ficar construindo prédios, não é isso. Não adianta construir simplesmente exames de aparelhos, não é essa a questão, é outra. Porque você tem um armamento na mão, mas para usar no lugar errado, cara. Entendeu? Mas é tudo. Por isso que, assim, eu só lastimo, vou falar assim bem, é tudo assim espontâneo que eu falo. Porque assim, quer ver? Ela falou, que minha esposa falou, né? A gente aprende e tal. Não é só aprender errado. Primeiro, é não aprender nada. É outra coisa. Eu vejo assim, quando eu agora estou querendo botar o pessoal com cultura, com literatura, com cinema, com outras coisas também, por quê? Eu sinto que as pessoas precisam saber disso tudo, cara. Só que tem, olha só, contar para vocês. Hoje eu fui lá na minha mãe, tinha uma festinha do idoso, eu fui lá. Ela tem lá seus 95 anos, eu tenho 75. Quer dizer, há uma diferença nossa de 20 anos, né? Aí eu olhei assim, ela era a única, naquele monte de gente lá, nego lá mastigando a língua, né? Não sei o quê, nego... ela ali envolvida com a música. Eu não sei como é que minha mãe encontra tanta disposição em duas coisas visíveis. Primeiro, ela se arruma, bota aqueles troços de vários colares, e se arruma toda. É uma vaidade danada. Para quê, cara? Para ela. Mas é assim terrível você pensar, dizer assim, ela está se arrumando toda para aquele povo ali. Aquele povo, outra característica dela, ela entusiasmada com a música, dançando, né? Eu te amo, ela falando, e aquelas pessoas ali, como é que chama isso? Já caídas. Caídas, não sei se é Alzheimer, mas como é que é o nome? Senilidade, entendeu como é que é? Não consegue levantar da cadeira. Ela ainda tem. Ainda tem comida na boca que dá às pessoas. De vez em quando tirou uma mulher lá que estava assim, mas ela estava toda suja, tiraram ela de lá, e ela reclamando, porque ela não queria submeter a limpeza, entendeu? E olhando aquele quadro, eu fiquei pensando assim, estava eu, um amigo meu que também foi, e eu dizia para ele assim, olha, olha o nosso futuro aí. Lastimo que esse seja o futuro? Sim, mas o mais importante para mim é o seguinte, é o acúmulo de conhecimento que eu obtive e eu quero passar isso para as pessoas. Por quê? Você acha que vai ser fácil construir uma pessoa que nem eu? Não. Isso eu digo que não mesmo. Não vai ser porque é o seguinte, cara, eu acordo, me envolvo com a coisa, fico focado, entendeu como é que é? E é difícil ter gente, tem gente que eu duvido, porque eu conheci muito, fui professor, eu sei, tem gente que não consegue, tem gente que vai pegar um livro para ler, ele está lendo o livro, ele está pensando numa coisa, está pensando em outra, está não sei o quê, aí daqui a pouco já não sabe mais o que leu, aí relê de novo, entendeu como que é? Isso eu fiz com meus filhos. Pequenininho, o que é que eu fiz? Construí uma mesinha, uma cadeira para eles, tudo pequenininho, e botei eles ali para aprender a ficar focado.
olha, fui vivo, que a primeira grande coisa é naquela linha ali, tenridade, você botar o cara para ser focado. E eles foram focados, vieram aqui em Teresópolis, foram para lá para fazer um ano de, como é que chama, terceiro grau de cursinho, e passaram para o ITA, que é a coisa que era mais difícil. Todos nós passaram. Eu tenho a terceira que não podia fazer porque é mulher. Mas... Não, na época não podia, agora o ITA é aberto a mulher. Pô, se passasse, ela vai passar também, cara. Entendeu como é que é? Eu já vi isso aí, tinha que ser focado. Eu sou um cara focado. Sou focado e que leio muito. Eu tenho um arsenal de livros para ler aí que está tudo Não, você é uma pessoa que você tem uma característica, porque assim, pode ter gente focada, pode ter gente que leia muito, mas você é uma pessoa que você pega a essência das coisas. Isso. Com facilidade. É. Né? Então, isso aí não é qualquer um, não. Não. Mas não é questão de ficar... Não estou falando porque sou sua esposa, não. Estou falando porque, eu admiro isso, né? Porque, assim, aquilo que eu não concluí com o João, e até agora não estou conseguindo lembrar o que é bem direito. Mas foi assim, foi uma conversa com uma ministra, né? E... Eu já esqueci de novo, não consigo me lembrar disso, talvez não seja para lembrar mesmo, mas é assim, uma ideia que eu tive que entrar por um caminho, tipo assim, que não era verdade. A verdade seria entrar por um caminho que acabaria me enaltecendo, entendeu? Então entrei por um caminho, eu não estou lembrado bem direito o que é, mas eu vi assim, eu fiz o jogo. Não era. Se eu tivesse falado para a verdade com ela, eu diria, porque eu sou assim, cara. Eu não, eu falei de outra maneira. E ela foi, acertou em cima de mim. É porque você é isso assim, assim, assado. Eu não falei nada, mas eu tinha que falar com ela por isso. Ministro, eu sei que o problema é esse, mas se eu ficar falando isso, o pessoal vai entender errado, como se eu estivesse querendo me elogiar. Não é isso, pô. Não é isso. Eu faço ideia, olha, eu faço ideia. Não consigo fazer uma ideia tão mesmo. Eu queria estar na pele de Meixo Sama. Ele com aquele bando de gente lá, Zumo, Tessomo, que não sei o quê, e ele tendo que falar, manter as bases para a construção do mundo espiritual, da construção do paraíso terrestre, né? E ele ali ele falando, vocês aí registram as coisas, ele não registra porra nenhuma, deve ser uma confusão, coitado. Ele deve ter passado, ainda falar, minha esposa não entende direito. Como é que minha esposa vai entender direito? Ela está no almoço, cara, não está entendendo nada, entendeu como é que é? E aí ainda queriam exigir dele que ele indicasse quem ia ser. Eu não posso indicar porque eu não tenho, cara. A mesma coisa que você me dissesse assim, indica um cara para presidente da República hoje, que você tenha completamente certeza que ele seria um bom presidente. Não tenho, cara. Eu posso dizer assim, olha, parece que o Moro é um cara honesto, batalhou bem, talvez ele seja um cara, mas também não tenho certeza, Porque não mostrou nenhum lado político ainda, político mesmo, né? Ele não foi governador, não foi senador, não foi nada, ele foi o ministro lá da Justiça lá. Então, assim, nós não temos quadros. No tempo de Meixo Sama também não tinha quadros. Você vê que o Bolsonaro, cara, cadê os militantes do Bolsonaro? Não tem militante. Militante é outra coisa. Eu fui militante de partido, eu sei o que é. Militante é outra coisa. Não é o cara ser simpatizante nem fanático, não. Militante é outra coisa, se dedica mesmo. O PT tem militante, mas tudo errado, mas tem militante. É fanático, esse negócio todo. Todo esse cara é confuso ali, mas tem militante. Né? Acho que eu já comecei a entrar e falar outra coisa. Melhor. Tudo bem? Pô, sou um falador mesmo. Assim, Paulo. Bom, acho que ninguém mais... Nós vamos começar a entrar no... Bom, por favor, pessoal. Está acontecendo umas coisas nessa votação. Ou é simplesmente minha esposa que está dando... Ou então agora está acontecendo os empates. E quem é que vai desempatar isso? Eu não estou afim de desempatar esse negócio, não.
entendeu? E eu estou notando assim, tem coisas muito curiosas, quer dizer. Não, eu escolhi um filme em cada dia. Foi. Eu escolhi quatro, dei meu voto nos quatro. Foi. Nos 4 dias. Isso. E em determinado dia só tinha a minha escolha que eu vi. Isso, exatamente. Agora, o que está acontecendo agora é que está dando os empates e que é complicado, porque... Deu empate no dia 3/11. Olha, um dos filmes... Não, deu empate no dia 27/10, não foi? Um dos empates aí, ó, tá aqui. Deixa eu botar para cá. É esse filme aqui, ó. Deus, a História das Religiões, que foi feito pela História Channel, né? Isso aí. History Channel. Tá certo? History Channel. Esse aqui. Quem é o outro no mundo da escolha? Esse aqui... Esse daí é do dia 3/11, né? Eu já não sei hoje. Ele é relacionado à religião. A história das religiões. É o filme 337 que a Eliane Frazão escolheu. Porque, sintetizando, é o seguinte, né? Eu escolhi o primeiro, foi o Pássaro Azul, por causa da relação com menstruação. Aí depois eu disse que eu ia escolher, que eu ia botar em escolha, de cada um dos 18 áreas de conhecimento. Então, o primeiro, que é em relação a Deus, não posso nem falar, porque... posso falar, que o título é Viajando no Tempo. Viajante do Tempo, tá certo? Então, você já tem uma ideiazinha, você diz, o que tem a ver o Deus com esse viajante do tempo? Porque tempo é Deus, meu amigo. Isso é ensinamento. Então, por isso que foi escolhido, entendeu? Agora, outra coisa é o seguinte, você vê que do mundo foi escolhido Shangri-La. Mas que mundo é esse? É o mundo do paraíso perdido. Não é do paraíso, é da utopia, da agora, que vai para frente, que você é construir. Não. O paraíso perdido. Depois a gente vai para um trabalho aí que é da personalidade, que é relacionado com a mente, que é a questão do homem. Então, Deus, mundo e o homem. Nós vamos para o Messias. O Messias tem duas opções. Isso que estou falando é o último, que é a religião. No Messias tem duas opções. Ou você escolhe Jorei, que é um filme que retrata, você vê o Jorei mais um ponto de vista científico, é um livro, é um vídeo antigo e tal, né? Mas, se não me engano, são dois vídeos e tal. Depois é outra coisa, é uma característica que você vê a questão de ver Jerusalém, se ele vier, ele tem um portão lá que está fechado até hoje. Tem uma razão para isso tudo. E quando ele for aberto, aí vem a construção do paraíso. Quer dizer, é uma profecia muito interessante. Então, por enquanto, são, acho que 2 votos. Nesse caso, são 2 votos para cá. Tem 330, que é o meu e o da Nilma. Não, mas a Nilma escolheu 330 e não está aqui. Então, tem 3 votos para o 330, porque a Nilma escolheu 330 em outro dia. Isso, 330. Então, 330 está com 3 votos. Então e o 334 está com 2. Então, ganhou o 330. 330 é o do tempo. É o do portão fechado. Tudo bem. Então, já está escolhido. Pronto. Não vou ficar, porque eu falo, peço, ninguém vota. E o 3 do 11, do 11 é que tem 2. Esse aqui tem 2. É esse aqui, que é a História das Religiões. E tem o Mânica, que eu escolhi. O Mânica é o seguinte. O Mânica é um livro, é um filme que é interessantíssimo, porque ele trata da reencarnação. Mas um caso concreto. Real. Concreto, por isso real. Isso que é interessante. Legal. Esse aqui, não é que não seja interessante, tanto é que faz parte do meu acervo. Mas é uma questão assim, ele vai retratar uma coisa que nós já temos tratado. Que, por exemplo, nós tratamos, esse último nós estamos tratando aí na questão da iniciação à formação de Mamerito, que eu peguei um livro que tratou da questão da história de Deus. Não foi isso? Quem lembrar aí lembra o que eu fiz, o que eu fazia. Eu fiquei mostrando, desde os tempos antes dos povos primitivos, depois cheguei no pessoal do monoteísmo, lembra? Que eu fiz do cristianismo, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Tá lembrado?
Então, essa característica de indo por Deus, mostrando por esse lado todo, esse aqui faz. Mas é claro que ele não faz na linha, porque isso aqui é o tamanho disso aqui. Em termos de horas é pouco, entendeu? Ó, Jussário, Rodrigo Maia escolheram 330 também. 330. É. Então, esse aqui... Esse daí é do último dia. Esse aqui, realmente, ele dá um apanhado geral, porque é um tipo da história Richter, né? Aquele outro, nós fizemos um livro, não sei se vocês estão lembrados, um livro grosso desse, fizemos não sei quantas aulas, um monte de aulas. Quer dizer, então esse assunto aqui já foi tratado. Entendeu? Essa que é a verdade. Quando eu olho assim, eu digo assim, tudo bem. Se a pessoa não viu aquele livro que a gente fez todo, aquele que está aí, tá no nosso site lá, o www.centroculturalparadisíaco.com.br, está tudo lá. Já está lá. Então, aí tudo bem. A escolha foi feita em função disso aqui. Ou não sei se conhece bem o que seria desenvolver aqui dentro. Mas isso aqui é simplesmente muito menor do que o que a gente já fez. Então, da reencarnação tem um significado interessante de se ver. Mas agora vocês escolhem. De qualquer maneira, o Rodrigo e a Jussara reforçaram o 330, que é do dia 27. Tá, tudo bem. Agora falta o do 3/11. Aí vocês reforçam aí, para mim poder... Sabe por que eu estou pedindo? Eu não vou falar de novo, eu falo de novo. Eu tenho saco. Falo de novo. O negócio é assim, eu preciso de vocês anteciparem isso, porque eu preciso entregar para um cara, né? Para eu entregar tem a dinâmica, tem a dinâmica toda de preparação. Então eu quero fazer isso acelerado, entendeu? Para poder não ficar nesse sufoco que eu fiquei. Falei 3 dias aí digitando e tal. Tudo bem. Isso aí é o que vai ser domingo. Vejo, vai ficar bom, entendeu? Tá. E sábado agora, nós vamos iniciar a literatura por uma introdução, entendeu? Assim como nós deveríamos ter feito esse cinema por uma introdução também, não fizemos. Eu fiz uma introdução das duas coisas ao mesmo tempo, mas não é isso não. Eu tenho uma introdução que amanhã eu vou começar pela literatura e não vai ser uma vez só não. Deve demorar pelo menos umas 3 vezes fazendo essa introdução, para daí começar a entrar nos livros. E no cinema também eu vou fazer isso, vou cumprir, fiz o Pássaro Azul, vou fazer esse agora, do Viajante no Tempo. Depois eu vou fazer a introdução, para daí dar continuidade aos filmes. Perceberam? Então até amanhã, não percam, 7 horas, e marcamos, se não me engano, esse filme aí para... A discussão do filme marcamos para 3 horas. Mas eu não sei, assim, eu ainda vou dar uma pensada, porque até a ministra Nilda falou comigo, assim, poxa, isso é uma hora que as pessoas às vezes estão... No fundo, até eu aumentei o que ela estava falando, porque ela ofereceu almoço para não sei o quê, teve que lavar a prata, não sei o quê, ela teve que abandonar tudo para poder ver o filme. Mas eu até acrescentei, aí quando começar o calor, aí que vai ficar, pessoas gostam de ir à praia, vai chegar mais, não sei. A gente vai dar as pernas, mas eu registro ali de qual é o horário, tá bom? Bom, obrigado pela presença, espero estar servindo a vocês para o crescimento de vocês. Essa é a minha intenção, botar todo mundo em vez de ficar agradecido e a gente ficar assim contente por estar fazendo isso, tá certo? E que meus anos de vida ainda possam aproveitar bastante para servir mais ainda. Sem nenhuma confusão com o povo de Zumbo, com o povo de Tenson, ou seja, com a Igreja Mundial do Messias, com a Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Eu não quero confusão nenhuma. Eu quero que... reto. Até a próxima. Os dois marcados.